Levantar para tomar água. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Maravilha, né, irmãos? Há quem diga que daqui a algum tempo essa liberdade vai acabar no nosso país, de podermos nos reunir e cultuarmos a Deus com essa liberdade, de dar aquele glória a Deus alto, aquele aleluia. Mas enquanto isso não chega, se for permissão do Senhor, Deus pode permitir, pastor? Claro que pode. Ele permitiu o povo viver em apostasia 300 anos no tempo dos juízes, por que não pode permitir que o povo brasileiro seja provado para saber quem é crente e quem não é crente de verdade? Então a gente precisa entender. Vamos lá, é sobre isso que eu quero falar. Juízes capítulo de número 2. Juízes capítulo de número 2. Eu estou me recuperando ainda da voz, a voz não está 100%, mas o Espírito Santo tem sido bom conosco. Ele vai falar aos nossos corações. Vamos lá. Abra sua Bíblia. Um juiz, irmão, ele era um líder que era levantado por um tempo transitório, por um tempo passageiro por Deus, principalmente no tempo de emergência. Israel estava gozando de dois líderes, Moisés 120 anos e Josué 110 anos. Então nós temos aí um período de 230 anos, onde Israel estava gozando de vitórias. A gente vai observar um contraste muito grande no livro de Josué, porque o período dos juízes ele começa em Josué e ele vai até o reinado do rei Saul. É nesse período que termina a teocracia, o governo de Deus, e começa a monarquia, o governo dos reis. A Bíblia vai dizer que Samuel ele vai colocar um rei, ele vai eleger um rei ao povo, porque é interessante ver várias vitórias do povo, e Deus ainda entregando. Nós estamos naquele processo de Josué quase morrendo, entregando as heranças para as tribos, as terras, e as tribos se apossando das terras. Então o primeiro capítulo, praticamente, ele é um capítulo bom. Só que do capítulo 2 até o final do livro, a gente vai ver uma apostasia total. Alguns teólogos vão dizer que esse é o período mais escuro da história de Israel, né? Porque a Bíblia vai demonstrar que o povo não conseguiu, o povo bíblico, o povo israelita, ele não conseguiu andar sem um líder levantado por Deus. É interessante que após a morte de Josué, quem assumiu, e o povo ainda gozou, porque ficaram alguns anciãos vivos e alguns líderes, porque cada tribo, cada clã tinha um representante. E os representantes que eram crentes, que eram servos de Deus e que aprenderam a tática com Josué, eles ainda levaram esse legado há algum tempo, mas depois da morte deles, não tinha mais líder, não tinha mais ninguém temente. Interessante que no capítulo de número 2, no versículo de número 10, vai dizer que se levantou uma nova geração, olhe para mim, se levantou uma nova geração que não conheceu os feitos que Deus havia feito no Egito e no deserto. E esse é um problema que nós vivemos hoje. Por exemplo, a nossa geração, essa geração atual, é uma geração muito diferente da minha geração. Eu sempre digo que a minha geração ainda foi uma geração boa. Nós ainda tivemos grandes referências de homens e mulheres de Deus. E hoje está muito escasso. É claro que tem sempre os remanescentes e toda regra tem sua exceção. Mas parece que está muito escasso hoje uma referência para os crentes dessa geração. Então você pode observar, tanto que está aí, hoje os crentes não sabem defender sua fé, hoje os crentes não sabem conversar de Bíblia, não sabem ser apologetas, apologistas, não sabem. Por quê? Porque falta uma referência, e esse povo está passando por isso aqui. Esse período de 300 anos, que vai de Josué até Saul, Deus pegou e falou e deu duas funções para os juízes. A primeira função que um juiz tinha era de ser um líder militar. Ele teria que entrar no arraial e pelejar as batalhas como linha de frente. E a segunda função que um juiz tinha que ter era a função civil, uma função de exercer justiça. Logo, a gente entende que eles eram estadistas levantados por Deus para cumprir essas duas ordenanças. Ser um líder militar, alguém que saía, por exemplo, no capítulo de número 6, talvez esse seja o que mais se destaque, até pela forma com que Deus trabalhou, falando da vida de Gideão e os 300. A forma com que Deus deu livramento para Gideão, usando apenas 300 homens, e no começo começou com um exército de 20.
E os povos que se levantavam não eram povos qualquer, e a gente vai já observar. Tanto que tem um rei adversário, Jabim, se não me engano, ele tinha 900 carros de ferro. Naquele tempo, 900 carros de ferro era um jato desse que os Estados Unidos têm aí, meu irmão, para pelejar. Israel, ele era acostumado a sempre a ser defendido por Deus nas suas guerras. Quando você pega do livro do Gênesis até o livro de Malaquias, nos 39 livros do Antigo Testamento, você vai observar que quando Deus ele vai tratar com a nação de Israel em todas as batalhas, principalmente no começo da monarquia e na divisão dos reinos, você vai observar que nenhuma daquelas batalhas, seja contra a Síria, contra a Assíria, contra o Egito, contra a Babilônia, contra a Pérsia, contra a Etiópia, contra todos os povos, nenhuma daquelas batalhas foram vencidas com a força do exército de Israel. Tanto que Deuteronômio, capítulo de número 20, quando Deus vai escrever ao povo, Moisés vai dar uma palavra, porque Deuteronômio significa repetição da lei. E eu acho muito lindo isso, porque esses dois últimos líderes fizeram a mesma coisa. Tanto Moisés como Josué, quando estavam percebendo que o cajado estava saindo da mão deles e que o ministério estava cessando, eles fizeram questão de passar para o povo aquilo que eles entenderam que foi o segredo do ministério dele. Tipo, Moisés está morrendo, então ele reúne todo o povo e diz assim: deixa eu repetir toda a lei para vocês, porque o segredo do meu ministério não é o meu intelecto e a minha tática, mas foi a palavra que o Senhor ordenou para mim. E Josué no capítulo 24 vai fazer a mesma coisa, tanto que você conhece o famoso texto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles vão fazer uma aliança, e tudo isso aqui vai se basear numa grande aliança. O autor desse livro, ele é anônimo, ninguém sabe quem escreveu ele, só que a tradução judaica, por causa de alguns pontos, vai atribuir essa autoria ao profeta Samuel, que exerceu 3 ofícios: juiz, diga juiz, sacerdote e profeta. A datação é de 1375 a 1075 a.C. E vão ter no livro, repita comigo, 3 guerras civis, 7 opressões de 5 inimigos diferentes e 7 guerras de libertação. Então você vai observar, olha o contraste. Se Josué é um livro de vitória, de conquista, Juízes vai ser um livro de derrota. Então a gente vai observar um povo quase 400 anos vivendo adulteradamente, vivendo em uma apostasia sem limites, vivendo com valores pagãos que eles pegaram e agregaram ou tentaram prostituir o culto que Deus havia os dado. E Deus vai mostrar e vai intitular alguns problemas. Que problemas, pastor? Os problemas foi que Deus permitiu, tanto que se você pegar o livro e for lendo todas as histórias, todos os parágrafos e todos os capítulos, você vai observar que Deus vai dizer assim: permitiu o Senhor que nação tal, e permitiu o Senhor que Jabim viesse, e permitiu o Senhor que Cusã, Risataim, que Eglon, que Jabim, e permitiu o Senhor que os midianitas, que os amonitas viessem. Ou seja, a gente percebe que há um controle de Deus. A gente percebe que, porque eu fiz questão de ler o capítulo de número 2, e talvez você não se atentou para a leitura que eu fiz. Por quê? Porque na leitura o Senhor já começa dizendo: olha, não larguem a aliança que vocês fizerem comigo. O preceito de Deus era: vocês querem viver bem? Vocês querem viver com saúde? Vocês querem que a bênção que esteve com Moisés e com Josué permaneçam com vocês? Façam o seguinte: não quebrem a aliança que eu destinei a vocês. Só que o povo foi assim: enquanto tinha um líder crente, o povo permanecia crente. Então eles vão entrar em algo que eu chamo de um ciclo vicioso. E eu fiz uma anotação bem aqui. Eu chamo de um ciclo de reincidência. Foram 400 anos vivendo de tal forma, preste atenção. Era ruína, repita, ruína, arrependimento, restauração e uma trégua, paz. Era isso que acontecia e aconteceu durante 400 anos. Só que Deus está testando aqui e está mostrando que nós precisaríamos guardar a sua aliança. E essa foi a diferença dos 2 líderes passados. Por que Moisés foi bem sucedido? Porque enquanto o povo queria de qualquer jeito quebrar a aliança, ele disse: não, eu vou ser apedrejado, vou ser mal falado, mas eu vou segurar a aliança. Porque Moisés sabia que o segredo era o quê? Cumprir a obediência e a aliança que Deus tinha dado. Josué, como recebe o cajado de Moisés, vem na mesma pegada. Só que isso parece que não foi colocado dentro dos outros líderes. Tanto que, pode observar, irmão, no nosso tempo, fazendo um paralelo e trazendo para o contexto contemporâneo,
Você pega um trabalho pastoral e às vezes você vê um pastor dando o seu gás, dando a sua vida, num campo, numa congregação, em determinado lugar, e a igreja está vivendo um avivamento. Por quê? Porque a igreja é aquilo que o pastor é, aquilo que o líder é. Se o pastor é bíblico, a igreja vai ser bíblica. Se o pastor é homem de oração, a igreja vai ser igreja de oração. E parece só que ninguém dura para sempre. A gente precisa entender que a gente tem um tempo transitório na obra. Daqui a pouco, se Jesus não voltar, eu não vou aguentar mais. Eu não vou mais suportar a carga. E Deus só que Deus já tem alguém preparado para substituir. Eu acho muito lindo o texto bíblico, eu só falo se você dá glória a essa. Eu acho muito lindo o texto bíblico. Por quê, pastor? Porque tanto a escolha do sacerdote Arão e da sua família, como a escolha de Josué, não foi de Moisés. Sabe o que tem quebrado as nossas convenções? E tem pastor que não gosta que eu fale isso. Ah, esse garoto de 34 anos, que tem só uma congregação, mas eu tenho que falar. O problema das convenções estaduais, municipais, interestaduais, nacionais, é que agora a consagração é por nepotismo. Eles não procuram saber se o homem tem chamada, se o homem tem vocação, porque eu sempre digo e repito novamente aqui, vocação pastoral, seminário, faculdade teológica não forma pastor, forma teólogo. Pastor é vocação do céu, e isso foi levado a sério. A cultura judaica vai dizer algo muito interessante, que existia um homem dentro de uma das 12 tribos, que era mais qualificado do que Josué. Viu? E todo mundo, oh glória, e todo mundo apontava aquele homem como sucessor de Moisés. Só que o Senhor falou: Moisés, tu não vai entrar em Canaã. Deuteronômio capítulo de número 34, sobe no monte Nebo com 120 anos, teus olhos estão bons, teu vigor está bom, tu vai subir no monte, Moisés, o que é que vai acontecer? Tu olha para Canaã, tu vê o que está acontecendo, porém tu não vai para lá. Só que antes de tu morrer, tu vai levantar Josué como líder que vai ficar no teu lugar. Então a gente já percebe uma coisa: o que, pastor? Que não foi camaradagem. Foi o próprio Deus se preocupando em fazer com... Por quê, pastor? Escute, irmão, se daqui a algum tempo Deus me levar daqui, Ele vai me levar, eu tenho certeza disso. Eu colocar alguém de forma irregular, por amizade, porque eu acho isso, quem vai sofrer? O rebanho. É por isso que na escolha um pastor não pode errar. Ele tem que observar todos os pontos. E os pontos que qualificam um obreiro com excelência não é só ele pregar bem. Vai muito além disso. Vai muito além disso. As feridas vão muito além disso. A estrutura vai muito além disso. Irmão, ele tem que ter uma mente muito forte, uma estrutura muito forte, uma capacidade muito forte. E outra, ele tem que viver aos pés do Senhor. Ontem eu estava conversando com um pastor amigo meu. Eu falei para ele que eu quero montar um projeto, Pastor Curando Pastor. Porque pense numa classe que é sozinha, é a classe pastoral. O pastor, ele está ao mesmo tempo rodeado de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo ele vive sozinho. Você sabia disso? Ao mesmo tempo ele vive só. Isso não é novidade para ninguém. Por quê? Porque se você olhar na Bíblia, os profetas passaram a mesma coisa. Moisés passou a mesma coisa. Os grandes líderes passaram a mesma coisa. Porque quando Deus entrega, aleluia, um chamado para um líder, Ele está dizendo: tu quer? Vai ter a parte boa? Vai ter gozo? Vai ter alegria? Vai ter as promoções? Vai. Mas tu está preparado para a renúncia? E acredite, irmão, o sofrimento, eu digo, abra um parêntese aqui, pastor, abro. Existe obra e obras. Por quê? Porque uma obra que não é uma obra séria, o cara tira de letra. Ele não tem compromisso com o estudo. Ele não tem compromisso com a vida devocional. Ele não se preocupa com o caráter. Ele não se preocupa com o testemunho por de fora. Então é muito fácil eu chegar no culto, fazer uma campanha de destruir pela 1000ª vez a muralha de Jericó e está tudo certo. Só que quando a obra é séria, e o vocacionado entende o chamado dele, sabe o que eu tenho descobrido nesses últimos dias? E eu ainda vou descobrir muita coisa, ainda vou aprender muita coisa. Eu não sei praticamente quase nada de ministério, irmão, é muito novo, 7 anos é um bebê ainda, é um ministério que ainda é uma criança de pastorado. Sabe o que eu tenho descobrido nesses últimos dias? Pergunte: o que, pastor? Eu tenho descobrido nesses últimos dias que a gente prega que vai passar por aflição, mas que quando a aflição bate na tua porta, a verdade é que nós não queremos passar. E Deus falou assim: olha, eu vou permitir, irmão, olha isso. Se não for para Deus intervir, escute,
Deus falou assim: eu vou permitir que eles passem. Preste atenção, olha como isso é lindo. Só falo se você dá glória. O povo está acostumado até aqui, Felipe, só viver na dependência de Deus. Aí Deus falou assim: até agora eu tenho cuidado, eu tenho protegido. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar eles viverem apostasia para ver. Eu vou permitir a apostasia para saber quem me serve e quem não me serve. Só que Deus é tão misericordioso que quando o povo estava, irmão, se não houvesse uma intervenção divina, eu te garanto que nem Israel existia mais hoje. Quando Israel estava quase para desaparecer do mapa, que as tribos estavam quase todas no paganismo, todas adulterando o culto, Deus levantava um juiz. Aí ele dizia assim: mais uma chance para vocês. Morria o juiz, voltavam para o mesmo pecado. E Deus falou assim: não, deixa. Por quê? Porque Deus sabia que ele só iria descobrir quem era dele na apostasia. Deus só sabe quem é quem. É claro que ele é onisciente, você está entendendo o que eu estou falando, né? Deus só saberia discernir quem era dele e quem não estava no momento de tribulação. Pergunte: por quê, pastor? Porque é muito fácil você servir a Deus quando tudo está dando certo. Quem são esses? Somos dois. Quando está tudo bem, o glória é mais forte, é mais entonado. Quando está tudo bem, eu continuo prosseguindo, eu venho servir. Mas deixa Deus, meu irmão, deixa Deus fazer você sentir um sentimento que Ele não está com você. O Senhor disse: olha, eu estou com eles, mas eles não vão sentir. Aí se escute. Lá vem Cusã, Risataí, 8 anos. Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Jabim, rei de Canaã, 20 anos. Os Midianitas, 7 anos. E os Amonitas, mais um tempo. Para quê? Deus vendo quem quebrava a aliança e quem não quebrava. Sabe por que Deus permite prova na nossa vida? Para Ele saber se realmente nós vamos permanecer com a aliança intacta que Ele entregou. Escute isso. Israel todo teria caído em apostasia, mas Deus, pela sua misericórdia, pela sua o quê? Mandava sempre Ele sempre cuidava dos remanescentes, sempre. E qual era o objetivo de tudo isso, pastor? O objetivo era Deus mostrar quem era dele e quem não era, preparando o povo para quê? Escute, Israel sempre foi conhecida como o povo de Deus. Olha o povo do mar, olha o povo de Moisés, olha o povo de Abraão, olha os outros adjetivos, olha o povo, a menina dos olhos de Deus. Só que agora estão olhando para Israel e estão dizendo: olha o povo apóstata. Sabe por quê? Porque quando o dia mal bateu na porta, eles não conseguiram prevalecer com a sua fé. Tanto que é linda a Bíblia é didática, ela é pedagógica. Tanto que no texto dos Juízes o autor vai repetir por diversas vezes a frase: por que vocês não lembraram das maravilhas que foram operadas no Egito? Era todo o tempo Deus dizendo: vocês já esqueceram do que eu faço, do que eu fiz? Você já imaginou isso, irmão? E o Senhor falou assim: não, vou entregar, vou permitir. Sabe o que aconteceu? No tempo que Deus permitiu a apostasia, o que era que Ele estava esperando do povo? Fé. Continuar, ser temente, dar glória a Deus, dizer: eu vou prosseguir. Porque, olha a diferença de um crente para alguém que ainda não entendeu. Caleb esperou 45 anos. Josué estava entregando as terras para todo mundo. E ele tinha peregrinado enquanto Moisés ainda estava vivo. Ele disse: Moisés, aleluia, eu sei que nós vamos possuir essa. Ninguém tinha fé, só teve ele e Josué. Foram 10 espias pessimistas e 2 com um relatório bom. Ele disse assim: olha, está todo mundo aí dizendo que não, mas eu e Josué crê que essa terra vai ser nossa. Deixa eu só abrir um parênteses. Olha para o teu irmão, olha, crente, e pergunta para ele: a tua convicção está de pé? Escuta isso, Felipe. Ele chamou o profeta Moisés e disse: Moisés, eu quero Hebrom. Antes de Moisés, olha a convicção dos dois. Meu irmão,
Moisés falou assim: olha, eu vou morrer, mas quando eu morrer, Josué, que tu começar a distribuir, ele sabia que as terras iam ser distribuídas, e tu começar a distribuir as terras, Hebron é de Caleb. Aí quando Caleb chegou com Josué, olha a fala dele: eu estou esperando há 45 anos, o meu glória é o mesmo, a minha força é o mesmo, a minha fé é a mesma. Convicção. Só tem isso quem tem certeza. Por quê? Porque ter essa convicção enquanto Moisés está na frente é uma coisa, agora ter essa convicção quando é tempo de apostasia é diferente. Deus está dizendo: olha, sabe por que eu permito ou faço a apostasia acontecer? Por quê? Porque é na apostasia que eu descubro quem é meu e quem não é. Às vezes a gente, irmão, olha esse texto bíblico: se um profeta falar ao meu nome e se cumprir prodígios e sinais, mas o profeta não tiver testemunho, é eu provando vocês para saber se vocês são meus ou se vocês estão atrás de mim só porque eu posso fazer. Eu mato o profeta, o milagre acontece, mas vocês não entram no meu reino. Você entendeu isso? Agora eu te pergunto: pastor, é diferente da nossa geração? Não. Quando Jesus está no capítulo 6 de João multiplicando o pão, a primeira coisa, quando eles veem aquele sinal, o que é que eles falam no texto? Achamos o nosso rei. Por quê? Porque estava resolvendo a situação financeira de Jerusalém. Sabe o que o Cristo fez? Se saiu de mansinho, escondido, e disse: o meu reino não é material. Aí os discípulos falaram: mestre, olhe para mim, o povo está bombando. Irmão, quem é que vai para o meio do nada ouvir 5.000 pessoas ouvir um homem? Alguma coisa tinha nesse sermão. Oh, aleluia! E o Senhor Jesus, os discípulos: olha, mestre, está bombando, bora montar nossa congregação e vai bombar. O Senhor falou: peraí, agora eu vou pregar um sermão que eu vou saber quem é meu e quem não é. Ele pegou e foi para cima e disse: olha, os pais de vocês comeram o pão, mas quem come o pão que Moisés deu, quem come esse pão volta a ter fome, mas eu sou o pão do céu. E segura. E ele disse assim: olha, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, se referindo à Santa Ceia, não tem parte comigo. Quando ele viu, só tinha 4.000. Quando ele viu, só tinha 3.000. Quando ele viu, só tinha 2.000. Quando ele olhou para o lado, só tinha 1.000. Depois só tinha 100. Aí ele olhou, só tinha 12. Ele olhou para ele e não refrescou, porque Cristo amava pecador, mas não passava a mão na cabeça de pecador, não. Ele olhou para Pedro e disse: e vocês vão querer ir com ele ou vão me adorar? Ele falou: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Sabe o que eu acho mais lindo? Que Deus falou assim: ó, apostasia vai. Só tem uma maneira, apostasia, de eu ouvir eles. Apostasia, conversando com Deus. Eu estou só ilustrando. Qual, Senhor? Se eles orarem. Aí o texto bíblico diz que eles oravam e Deus dava o livramento. Levantava um juiz. Lá veio o Jefité, lá veio o Toniel, lá veio o Eude, lá veio o Gibeon, lá veio o Gideão, lá veio o Sansão. Todos vieram, lá veio o Baraque, lá veio o Débora. Todos vieram. O que era isso? Deus ainda responde a oração de quem está vivendo em tempo de apostasia. Eu vou repetir. Levante a sua mão. Deus ainda responde a oração de crente que está no deserto. Deus ainda responde, Filipe, a oração de crente que tem projeto de Deus. Vou responder. Aí vinha um juiz. Respondia. Escuta isso. Lembra que eu disse? Por que Deus fez isso com Israel? A reclamação de Israel era: os moabitas têm um rei. Os filisteus têm um rei, os cananitas têm um rei, os jebuseus, os ferezeus, os gigazeus têm um rei. Nós não temos rei. Samuel ficou mordido e disse: foi lá bravo com Deus. Olha, irmão, olha essa palavra. Senhor, eles querem um rei. Estavam fazendo assim para Deus, ó. Nós não queremos, a gente quer um que a gente vê, que a gente toque. Tem crente que tem que tocar para ele crer. Olha a resposta do pai. Samuel, deixa eles. Não é tu que eles estão rejeitando, Samuel, sou eu. Eu que tirei do Egito.
eu que abri o mar, eu que dei maná, eu que dei roupa, eu que dei nuvem, eu que dei calçado, eu que protegi, eu que curei, eu que trouxe o marido de volta, eu que libertei, eu. Deixa Samuel. Escuta, eles não entendiam que o governo de Deus era só para passar para o outro rei. Oh. Pegou? Só que o rei não era humano somente. O rei não era Davi, não era Josias, não era Ezequias, não era Josafá, não foram os 8 reis bons. Deus estava preparando um reino. Ou melhor, estava preparado um reino antes da fundação do mundo para eles. Sabe o que eu acho mais interessante? Que uma certa vez chegaram com um rei e disseram assim: olha, está pegando o negócio. Tem um exército de 1 milhão de pessoas no arraial. Rei Asa. Como? Não tem arma, não tem nada, não tem armamento, não tem força bélica. Um outro rei, o rei Senaqueribe, escreveu uma carta, e naquele tempo quem sabia ler era contado no dedo. Manda para Ezequias. Ezequias leu a carta, era só afronta, não para ele, mas para o pai. Ele olhou, estendeu a carta no chão, dobrou o joelho e falou: Senhor, não é eu, pai. Olha o que ele está escrevendo, Senhor, que eles mataram todos os reis, todos os povos, e passaram por cima de todos os deuses, e vão passar assim contigo. A história conta, e os teólogos dizem, que foi nesse texto que nasceu o Salmo 46. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Sabe, deixa eu te falar uma coisa para você dar glória a Deus. Sabe uma parte boa da apostasia? Pergunte qual? Qual? É que ela tira de nós os nossos melhores momentos com Deus. Então você não entendeu. Quando nós estamos bem, nem orar a gente quer orar. A gente fica preguiçoso na vida espiritual. Mas deixa nós estarmos no meio de um furacão, a gente fica sensível, a gente quer chorar, a gente quer mais Bíblia, a gente quer se aproximar mais. Pergunte por que, pastor? Porque a apostasia só melhora a crente, ela leva para o inferno quem não é salvo, quem não é eleito. A apostasia só leva para o inferno quem Deus não escolheu. E para a crente ela só melhora. Escute isso. Aleluia. Deus estava mostrando para eles: vocês precisam de um líder. E a história mostra isso. Moisés e Josué de pé, a nação anda bem. Sem líder, olhe para mim. Se você não aceitar ser liderado, você será um fracasso. Todos nós temos que passar por um processo de liderança. E não vem com essa história: ah, o meu pastor é Jesus, o meu também é, só que ele deixou o homem aqui na terra. Quer que eu te diga uma coisa? O sacerdote na direção de Deus, ele é bênção na tua vida, assim como ele, sem a direção, ele é maldição. Olha ali na vida de Ana. Vai lá, minha senhora, volta para tua casa, que Deus vai te conceber. Um sacerdote na direção. Deus estava dizendo para o povo: olha, se vocês não obedecerem os homens que eu coloquei. Oi. Então, glória aí, irmão. Você já imaginou isso? Olha o nível. Olhe para mim, já vou terminar. Já tem alguns minutos. De menina dos olhos de Deus a nação apóstata. De pregador do evangelho a desobediente. De homem de Deus. Aí vai para texto isolado. Não, mas está aqui, ó. Pedro desobedeceu. Por que desobedeceu, crente? Porque o sacerdote estava falando algo que não era de Deus. Aí tu está autorizado a desobedecer. Agora, se o pastor toma a direção, desobedece para te ver.
Sabe o que aconteceu? A nossa geração, eu não vou isolar texto aqui não. Não vem com esse negócio, não toque nos meus ungidos. Que papo furado é esse, meu irmão? Pastor que fica metendo terrorismo na cabeça dos outros. Pastor tem que estar com a vida no altar, tem que ser bíblico, tem que andar na ordenança, tem que ser homem de Deus. Olhe para mim. E o Senhor está, olha, não vai lá. Irmão, escute isso. Meu Deus do céu, dá um glória aí que eu vou te falar essa. Deus pegou o preceito dele, que é a sua lei, e não deu para nenhuma nação do mundo, e falou: Israel, vou dar para ti. Aí Israel pegou algo que nenhuma nação tinha e falou assim: vou trocar por Baal, vou trocar por Astarote, por Balaíns, vou trocar por Dagom, vou trocar pelos deuses filisteus, vou trocar. Pegaram preceitos únicos, irrevogáveis, imutáveis, absolutos. Sabe por quê, irmão? Porque os preceitos de Deus, eles levam ao céu, mas eles têm ordenanças. Quando eles olharam olhe para mim, chegaram, irmão, o cuidado de Deus é uma coisa tremenda com esse povo. No começo, quando as terras estavam sendo divididas, ele falou: Josué, diz para eles não se misturarem com os outros povos. Por quê? Porque no culto dos outros povos tem rosa ungida, tem água ungida, tem sal ungido. E aqui no nosso culto, Josué, é só Bíblia. Aqui no nosso culto, Josué, é assim, ó. O escriba abre a Torá, ele lê, canta um salmo, acabou, é glória. Quando não tem, irmão, meu Deus do céu. Só que eles acharam bonito os pais pegando o filho e jogando na pedra Moloque. De menina dos olhos de Deus, a nação adúltera, a nação pagã. Aí Deus falou: peraí, como eu mando em cima, mando embaixo, mando na terra, mando na água, mando no amonita, mando no gigante. Peraí, Moabe, levanta. Lá vem eles, uma surra. Acabava com a economia, com a agricultura, com a vida social, com o culto. Quando eles estavam lascados, miseráveis. Eu pequei contra o meu. Aí, Senhor, tão misericordioso, porque Ele não suporta um coração contrito e aquebrantado. Falava: vai lá, Otoniel, vai lá, Eude, vai lá, Débora, vai lá, Sansão. Agora escute isso, vou terminar. Olha, repita comigo assim: era Deus agindo para saber quem ia chegar até o fim. Escuta isso, sem apostatar. Quem ia chegar até o fim sem apostatar e sem se corromper? Se eu fosse você, eu dava glória. Por quê, pastor? Porque fulano, ciclano, beltrano não está aqui mais. A apostasia levou ele. Ele não teve fé para permanecer. E você enfrentou fulano, beltrano, ciclano, potestade, principado, fofoqueiro, mentiroso. Se eu fosse você, eu estava dando glória. Pergunte: por quê, pastor? Porque se tem um tempo de apostasia que a gente vive é hoje. Mas a apostasia vem, tu vai igual um açaizeiro, vai lá embaixo, vai lá embaixo, vai lá embaixo. O vento é tão forte, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. E o Espírito Santo: não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Traz. E alabaxandaraia, que os inimigos possam contemplar que aquele que chamou é fiel. Vai quebrar, não vai. Vai desistir, não vai. Vai cair a máscara, não vai, porque é crente. Escuta. Sabe o que eu acho lindo? O Senhor falou assim: olha, não quebra a aliança. Que eu estou olhando para um monte de gente que está no estreito e está dizendo: Senhor, estou aqui. Tem pessoas que chegaram aqui hoje sem vontade. Eu vou porque eu tenho que ir. Mas o Espírito Santo está dizendo: olha, a aliança está de pé. E a palavra é
segura, não quebra, aguenta, suporta. Capítulo 2, versículo 1. No 3, todo mundo lê. 1, 2, 3. Escuta. Talvez você não entendeu. Olha o que Deus disse no final do texto. Eu não posso. Sempre quem quebra aliança somos nós. Pergunte por quê, pastor? Porque Deus não pode quebrar. Deus estava falando para Josué, para os juízes: eu vou permanecer fiel a tudo que eu falei até o final da caminhada de vocês. Eu não vou retroceder, eu não vou pensar diferente, eu não vou mudar de ideia, eu sou imutável. Versículo 2, por favor. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. O que é isso que fizeste? O Senhor disse: olha, o culto é exclusivo para mim. E a minha ordem é: não entre no culto de Baal. O que eles fizeram? Deixaram o culto do Senhor perfeito e foram para o culto pagão. Quebraram ali. Agora escute isso e eu termino. Repita comigo: paixões e princípios. Mais uma vez: paixões e princípios. Aí eu faço um contraste entre Sansão e Paulo, e a nossa geração, e eu acabo. Que contraste, pastor? Não seja levado por paixões. Maior que o teu desejo é o teu princípio. O erro de Sansão foi que ele largou os princípios e deu ouvido às paixões. E o sucesso de Paulo é que ele largou as paixões. Os princípios é maior do que o namoro carnal. Os princípios são maiores do que o sexo fora do casamento. Os princípios são maiores do que o arroz, do que o jeito brasileiro. Os princípios, Paulo disse, Gálatas 5:24, as minhas paixões e concupiscências foram mortas e crucificadas na cruz do Calvário. O Senhor adornou Sansão e disse: vai, liberta o meu povo. Quantas pessoas pegam aquilo que o céu deu, que o céu entregou, que o céu colocou sobre o ministério, que o céu colocou sobre a vida, e vendem, se trocam, faz errado, tudo da maneira, por quê? Porque estão ocupados pelas suas paixões. Eu imagino Paulo, olhe para mim, Gálatas 1, 15 e 17. Deixa eu fechar, senão eu não vou embora. Ele disse assim, eu fui para a região das Arábias, analisar se o Cristo era o Cristo. Ele pegou o Antigo Testamento e começou a ver se Cristo era o Cristo. Imagine ele: nossa, vou perder a minha cidadania romana, vou perder a legalia, vou perder tudo que a comunidade, vou perder o lugar na sinagoga. Nossa, vou perder o meu nome entre os gregos. Só que ele já tinha tido uma obra já chamada Regeneração, que ele falava assim, vale a pena. Vale a pena abrir mão.
coisas passageiras, terrenas, transitórias, banais, que vão acabar aqui logo, por princípios eternos, que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode corroer, que ninguém pode tirar. Tudo que Deus queria do povo aqui era: não troque meus princípios pelas paixões de vocês. E eles deixaram que a sua carnalidade. Mas por que fizeram isso? Por um simples fato. Qual, pastor? Largaram a lei do Senhor de lado. Quando eu largo a lei do Senhor de lado e começo a andar com a minha lente, os meus dias estão contados para o meu fim. Mas quando eu olho, como Davi diz, que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Sabe como eu curo as minhas mágoas? Sabe como eu curo as minhas dores? Não é lendo psicólogo, não é lendo Paulo Freire, não é lendo Marx, não é lendo filosofia. Eu curo as minhas lágrimas em Êxodo, Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Juízes. Eu curo as minhas dores. João capítulo 15, versículo 3: e vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. João 17, 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu estou 7 anos pastoreando essa igreja. E essa semana eu tive um sentimento que eu nunca tinha tido, que foi um dos piores em 7 anos. Não teve vontade de vir para o culto. Porque quando a luta bate, a gente quer correr dela, como se fosse resolver. E eu disse: Senhor, eu não estou com vontade de ir para o culto. Eu nunca tinha sentido isso. Foi um dos piores sentimentos da minha vida. Isso, porque eu amo estar aqui. E o Senhor falou: te arruma e vai que eu vou falar contigo. E eu cheguei aqui domingo tão quebrado, irmão, tão machucado, tão destruído. E o Richard estava pregando, ele estava trocando o nome de profeta. Eu estava tão dependente de Deus que eu estava dando glória em tudo. Ele falava Neemias, eu dava glória. Ele falava Elias, eu dava glória. Quando foi no final do culto, irmã Aline, o Senhor usou tanto ele. E a minha alma foi lavada por uma força. E eu já saí daqui outro homem. Você está vendo como eu estou pregando diferente? Você está vendo como está diferente? E hoje o Senhor falou ao meu coração, irmã Sandra: te alegra que a apostasia não vai te vencer. Te alegra que tu vai chegar até o fim. Te alegra que eu estou contigo. Te alegra que eu te chamei. Te alegra que eu te coloquei ali. Te alegra que eu te chamei para uma grande obra. Fica de pé. Vamos lá, Arthur. Vamos lá, Danilo, deixa Deus te usar. Pegue na mão do seu irmão aí, meu irmão, e abre a tua boca e dê um brado de glória a Deus e aleluia para encher essa casa. Abra a sua boca e diga: exaltado é o nome do Senhor. Você está de pé. Apostasia. Quer saber de uma coisa? Levante a sua mão. Levante. Quer saber de uma coisa? Apostasia que lute para te parar. Apostasia que lute para te vencer. Os demônios que lute para te vencer. Canta, meu filho, vai. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
ti confiarei. Abra sua boca, Eu nada temerei. Em frente eu irei, Pois eu sei que vive estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Coloque a sua mão em sentido de recebeu. Receba a autoridade de Deus aqui. Receba uma graça, uma porção dobrada do Espírito de Deus. Deus está renovando as nossas forças nessa noite. Receba poder que vem do alto. Receba a glória de Deus sobre a tua vida. Receba. Te louvarei em meio às tentações. É tempo novo. É tempo novo. É tempo novo. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está a mão direita levantada. A mão direita levantada. Levante, irmão. Receba essa palavra que eu vou profetizar. Deus está enxertando princípios em você nessa noite. Ei, você não entendeu? Deus está colocando princípios do reino, coisas do céu, coisas do alto, coisas que vão acontecer de uma maneira especial. Receba, receba. Canta, meu filho, deixa Deus te usar. Receba a coisa do alto de Deus nessa noite. Poder, eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Bom, no deserto isso vai passar. Por isso desistido estou. E quando a minha força se esgotar, meu anjo vai me alimentar. Te adorar eu quis, sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de adorar eu quis, sustenta-me pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Tem alguém para Jesus? Pastor, eu quero voltar para a casa do Senhor. Estou afastado. Eu quero fazer uma nova aliança com Cristo. Se tem, sai do teu lugar e volta para Jesus nessa noite. Para terminar com chave de ouro, com salvação de almas.
Pastor, eu quero me reconciliar. Eu não estou bem, estou afastado. Eu quero voltar para a casa do Papai do Céu. Deixa a gente orar pela tua vida nessa noite. Debaixo dessa unção que você está sentindo, volta. Vem logo, sai da tua cadeira e vem te entregar para Jesus, que Ele está te chamando. O dia é hoje, não é amanhã, não é daqui a um mês. É hoje que o Senhor te chama de volta. É hoje que o Senhor te chama. O teu retorno é hoje para a casa do Senhor. Oh, aleluia. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Tua casa, a morada, eu sou teu lar. Coisas de lugar, eu sou tua casa, a morada, eu sou teu lar. Muitas coisas de O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. A palma mais bonita que você puder bater para Ele. Mistura com glória a Deus, aleluia. Celebra o Nazareno. Sente, vamos encerrar. Oh, aleluia. Me perdoe, irmão. Me desculpe. Eu não tenho como segurar. Não tem como segurar. Obrigado, Senhor. Tu és fiel. Eu quero pedir perdão ao meu rebanho. Nós somos homens e às vezes nós tomamos decisões erradas. Fazemos coisas no nosso impulso. Se tem alguém que está ferido comigo aqui na igreja, me perdoe. Eu tenho muito zelo, irmão, por essa obra, por esse